Notícia urgente. Vocês se lembram do projeto de lei para que os estados possam legislar em relação às armas de fogo, que tentou-se votar ele semana passada, foi pedido vistas hoje, dia 24 de abril, quarta-feira, foi votado e passou na comissão, ok? Então eu vou contar mais detalhes para vocês em relação a isso e também de ex 146 orientações em relação a pessoas atirarem sem ter certificado de registro junto aos clubes de tiro. Se está chegando no canal agora não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de armamento de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, primeiramente vamos aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Delegado Paulo Bilinski, vencemos na CCJ, projeto de lei de minha relatoria que garante aos estados o direito de legislar sobre armas. Parabéns, oposição. Parabéns para a autora do projeto, Carol Detoni, deputada Carolina Detoni. Meus amigos, eu já comentei sobre esse projeto, vou comentar aqui de forma rasa e breve, só para vocês entenderem. Basicamente, um modelo americano, onde os estados têm o direito de legislar em relação às armas de fogo. Até porque o estado de São Paulo vive uma situação e o estado, por exemplo, do Amazonas vive outra situação, como o Rio de Janeiro vive outra situação, como Cuiabá vive, Mato Grosso, Cuiabá, Norte, Sul, enfim, cada lugar vive uma situação diferente com as suas peculiaridades. Então nada mais lógico e justo que os estados possam legislar em relação a isso. Mas, Andrei, o assunto é somente pautado na Constituição Federal como sendo tema para que a União possa legislar em relação a isso. Meus amigos, a CCJ, que ele acabou de ser aprovado, é justamente uma comissão onde se apura a constitucionalidade dos projetos. Então, se foi aprovado nessa comissão, é porque ele é constitucional. Tem um pequeno detalhe técnico em que é possível fazer essa interpretação dele sendo constitucional em relação ao termo material bélico ou não, e eu não vou entrar nessa seara aqui com vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês foi aprovado na comissão que cuida justamente da constitucionalidade desses projetos, dessas propostas. Logo, ele é constitucional e é uma baita de uma sacada que a Carol Detoni teve quando apresentou esse projeto, pois ninguém nunca havia pensado sobre essa ótica. Aí eu já vi um monte de gente falando, o STF vai declarar inconstitucional. Calma. Primeiro, ele foi aprovado na comissão. Agora ele tem que ser pautado para ser votado em plenário. Então ainda não está em vigor, ainda não está valendo. Eu já vi gente falando nos grupos de WhatsApp, então agora, nossa, graças a Deus, então agora o Tarcísio vai poder mudar um monte de coisa. Calma, não é assim, ainda não está em vigor, foi aprovado na comissão e agora tem que ser pautado para ser votado em plenário, ok? Então assim que tiver atualizações em relação a isso, trago para vocês, mas, como já venho dizendo há alguns dias, estamos caminhando. Aos poucos, estamos mudando o cenário de notícias ruins para notícias boas. E isso, pelo menos, deixa a chama da esperança acesa em nossos corações. Vamos lá? Segundo assunto do vídeo, DIEX na tela, DIEX 146, datada de 23 de abril de 2024. DIEX 146, urgente, expedida lá em Porto Alegre. Vamos lá. Informo que chegou ao conhecimento deste comando por meio do SFPC da Terceira Região que alguns clubes de tiro estariam realizando atividades que se assemelham ao tiro recreativo. Atentem-se bem, tiro recreativo, em que pessoas sem certificado de registro, CR, são convidadas a praticar tiro desportivo durante eventos em suas instalações. Os convites se dão por meio de anúncios em redes sociais e grupos de WhatsApp, alguns por ocasião de datas comerciais ou comemorativas. 2. Destaco que, segundo o decreto 11.615 de 21 de julho de 2023, a prática do tiro recreativo não é permitida, nos termos do artigo 34. Em verbos. Vamos lá. 34. A prática de tiro desportivo com o emprego de arma de fogo como modalidade de desporto de rendimento ou de desporto de formação, nos termos do disposto da lei tal, ocorrerá exclusivamente em entidade de tiro desportivo.
e será permitido aos maiores de 18 anos de idade por meio da concessão de CR, de acordo com o disposto neste decreto e em normas complementares editadas pelo Comando do Exército. Parágrafo 6º. É proibido a prática de tiro recreativo com armas de fogo em entidades de tiro desportivo, por pessoas não registradas como atiradores por meio de CR concedido pelo Comando do Exército. Aqui fala de militares, que não é porque é militar que você pode levar seus parentes. Basicamente é isso. E vocês viram que eu dei uma baita ênfase na história do tiro recreativo, pois o que está proibido é tiro recreativo. Agora eu gostaria que vocês me definissem o que é tiro recreativo. Tiro recreativo que o Andrei conhece é pegar uma carabina de pressão num ambiente seguro, um quintal, né, onde não vai ter risco de ferir alguém, na direção de alguém, é claro, colocar lá latinhas de cerveja, latinhas de refrigerante e efetuar esses disparos de pressão nessas latinhas. Eu, Andrei, não conheço nenhuma modalidade de tiro recreativo com arma de fogo. Eu nunca vi ninguém atirar em latinha em clube de tiro. Né? Então, eu não conheço essa modalidade de tiro recreativo. Ou então, se a gente quiser ter um pensamento mais amplo, talvez aqueles vídeos, por exemplo, que eu fazia efetuando disparos em veículos, efetuando disparos em alguns objetos, em frutas, pode ser considerado como tiro recreativo? Pode ser. Não é uma modalidade esportiva. Então, melhor dizendo, quando você põe lá um abacaxi, uma melancia, como eu já fiz vídeos aqui, atirando em câmera lenta, etc. Isso é um tiro recreativo? Pode ser que sim, pode ser considerado que sim. Agora, você parar numa baia, né, que é assim o nome dado, colocar um alvo e efetuar disparos para a contagem de uma pontuação, isso é prática de tiro esportivo e não prática de tiro recreativo. Então, meus amigos, a legislação foi mal escrita, foi mal redigida. Se eles queriam impedir a prática de tiro esportivo sem CR, deveriam ter usado o termo tiro esportivo e não tiro recreativo. Eu e Andrei, então, estou dizendo que os clubes podem oferecer a prática de tiro esportivo para todo mundo sem TCR? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que, fazendo uma análise técnica da parte jurídica, de onde está escrito isso tudo, entende-se que tiro recreativo é uma coisa e tiro esportivo é outra coisa. Mas nós sabemos que aqui a recomendação do Exército é para que ninguém faça o uso de arma de fogo sem ter CR. Ponto. Esta é a recomendação do Exército, mas temos muitos e muitos argumentos para brigar em relação a isso. Claro que cada um escolhe em qual bola quer pôr o pé nessa bola dividida, né? Ah, eu quero, Andrei, bater no peito e falar que é tiro recreativo e não é tiro esportivo e vou continuar praticando no meu clube. Quem vai assumir a consequência dos seus atos, meu amigo, é você mesmo, como sempre falo. Então faça o que você bem entender. Mas a análise técnica é essa. Nós estamos falando de coisas diferentes. Mas veio o Diex e falou que não pode o tiro recreativo. E para finalizar o assunto, como uma pessoa será capacitada para uma prova prática de manuseio de arma de fogo sem nunca ter manuseado uma arma de fogo? Então, a discussão é, uma pessoa que não tem CR em processo de capacitação para o CR pode ou não treinar para fazer um laudo prático de tiro? Onde já se viu uma pessoa fazer uma prova de, por exemplo, uma habilitação de veículo sem nunca ter dirigido um veículo? Isso não existe. Então, se a gente for fazer uma interpretação a termo, nem mesmo quem está em fase de capacitação poderia sequer tocar numa arma de fogo sem ter o CR. Só que como ela se capacitará para tirar o CR, sendo que é necessário uma prova prática, sendo que ela não pode fazer um treinamento com aquele item. Então não tem nenhuma lógica. E isto só prova que essa interpretação está equivocada. Que o que foi proibido é o tiro recreativo, o tiro sem nenhuma vinculação com o esporte. Esta é a minha leitura. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. No começo, uma boa notícia. E no meio do vídeo para frente, infelizmente, mais uma interpretação do Exército que, sob a minha ótica, vem para mais uma vez, nos prejudicar.
Já não basta o tanto que prejudica o decreto e a portaria, vamos continuar dando interpretações mais restritivas possíveis. Onde querem chegar com isso, eu não sei. Mas eu sei que vocês vão me ajudar a compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp para que as informações aqui prestadas cheguem no maior número de pessoas possíveis. Esse foi o recadinho de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista, vocês já sabem. Tamo juntos. Até quando? Não sabemos. E não adianta, tá, meus amigos? Prazo de mandado de segurança para discutir prazo de validade de CR acaba hoje. Agora são 4 horas da tarde, 4 horas e 22 minutos. É só até hoje, 23h59. Fora disso, acabou, perdeu o prazo. O direito não socorre aos que dormem.